faz justiça, mas somente com a verdade. Não tem próprios interesses, é unido à caridade. O amor é compassivo, não suspeita nenhum mal. Só o amor se busca, só o amor é dom total. Milagre é ser, saber pra onde eu irei, de onde venho. Voltar a ser, de novo respirar oxigênio. Milagre é ver cores e flores apesar das dores. Milagre é ter anjo da guarda e afeto e amores. Milagre é ser depositário do amor de um Jesus. Mesmo depois de nos livrar da vergonha da cruz. Milagre é um pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, nascer o primeiro direito. Não espere por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz e reluz, e as muitas moradas que disse Jesus. Milagre é brotar, providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores. Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Não é só querer, tem que desejar profundo. Pra ter paz neste mundo, devo ser um benfeitor. Fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores. Quem planta de sabores só merece compaixão. Não é só ter a fé, tem que descruzar os braços, dar o primeiro passo, é limpar o coração. Sou imensamente grato a Deus, porque me deu a vida. E cada despedida eu sei, é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta neste chão, quero
beber da água limpa do perdão. Que a casa do amor seja o meu endereço. Quero que a felicidade nos pegue de jeito, não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, o céu vai cair um eixo de amor e luz e paz. E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, o céu vai cair um eixo de amor e luz e paz. Tem mais 3 canções. Eu vou fazer umas canções pra gente refletir. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas nuvens se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido foi também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte, por piedade, por quem sois, releva. Esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte, por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições
canções de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no breu o pecador cansado e desditoso, ovelha que se perdeu. Liberta, liberte-se por piedade, por quem sois, eleva. Esquece que o perdão vem depois, que o perdão vem depois, que o perdão vem depois. Eu fico pensando, às vezes a gente tem muito medo, né, de seguir em frente. É preciso de seguir. Tem uma canção aqui que vai falar bem legal nisso. A gente sai pela rua procurando amizade, mas quer do jeito que a gente quer, né? Na hora que eu quero, da maneira que eu quero, né? Se mudar uma palha, a gente já... E que fala que na hora que a gente estiver na escuridão, a gente se retorce como o girassol e vira para o sol, né? Então nós cristãos vamos nos retorcer e virar para Jesus, para a luz. Até tem uma canção, uma hora que quer fazer um trabalho melhorzinho, a gente trazer a letra para todo mundo e a gente falar umas coisas antes, que é bem legal essa canção. Então são duas. Vamos lá. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente e nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, minha canção eu já quero deixar de prece. Que nosso Senhor Jesus possa estar com cada um de nós nesse momento. Eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento. Obrigado também, tá?
é o momento principal da nossa vida. Agora, aqui. Aquele é pra cá. E o que a vida tem de melhor para nos dar é o presente, né? Mas qualquer coisa é só. Então é isso. Essa canção, eu quero deixar ela de mensagem. Obrigada. Ela começa falando assim: eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Uma metáfora, né? Diante dos desafios, né, que a gente tem na vida, que a gente precisa observar. Cada um que a gente vence, né, eu vou aumentando essa visão aí, escalando melhor essa montanha. E a hora que escurecer tudo, a gente tem que lembrar. Vamos fazer igual o girassol, virar para a luz de Jesus. Que assim seja. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde tira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz sobre o girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me diz quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz sobre o girassol. É por instinto que nós encontramos a luz, somos girassóis. Que assim seja.
Pessoal, boa noite. Vamos bem. Tudo. Ela está falando aqui na estado de hoje. Está sentado, ele estava lembrando desse declamar, tocando poema aqui nessa casa. Veja que beleza. Obrigada pela presença. Tudo. Estamos com a aula hoje. Deve cessar fogo lá no Oriente. Vão se dar da força para poder entrar em paz. Bom, uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Deus do nosso assim, o coração do Senhor. Também continua Pai nosso, santificado seja o nosso nome, pelo nome do nosso Deus, seja feito com o nosso para todos, perdoar nós. Assim como perdoamos a quem não nos fez cair em tentação, livramos-nos da prática. Agora sim, está conosco. Deu certo. Ah, só. Isso. Tá bom, sim? Boa noite, companheiros. Desde o início já peço um pouco de desculpa, que hoje eu estou resfriada. Então, às vezes pode vir uma tosse, já peço desculpa desde já. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, nessa casa bendita, onde nós sempre falo, onde nós crescemos aqui dentro desde a nossa infância, de 2, 3 anos. E hoje eu escolhi para falar com vocês um assunto que eu ouvi do Divaldo há 30 anos. Foi em 1995, eu fui no congresso e eu ouvi essa fala do Divaldo. Eu peguei ele um pouquinho, mas tá obrigado, viu? E eu ouvi essa fala do Divaldo e me encantei. E sei que vocês também vão gostar muito. E, inclusive, uma homenagem ao Divaldo, né, nosso querido palestrante, missionário. E nós perdemos porque ficar sem ele, né, a gente ia nos congressos, ia nos lugares, apesar de que hoje com a internet, graças a Deus, nós estamos sempre em contato, né? E nós sabemos que ele teve uma vida muito, não foi fácil, mas foi maravilhosa, iluminada. Então, Divaldo, eu queria prestar essa homenagem a ele hoje, porque em maio ele fez aniversário. Ele é do dia 5 de maio de 1927. E depois ele desencarna também em maio. Ele desencarna em maio, no dia 13 de maio, né, de 2025. Com 98 anos. Que maravilha, né? Saber que o Divaldo teve uma vida assim tão atuante, com uma idade muito avançada. Ele viajava pelo mundo todo, não é pelo Brasil todo não, pelo mundo todo. Divaldo conheceu mais de 62 países, visitou mais de 62 países, fazendo palestras, divulgando o espiritismo. Então, uma coisa maravilhosa o que ele fez. E ele,
quando mais menor, quando mais novo, ele era uma criança pobre, né? Nascido em Salvador, mas de família sem muitos recursos. Então ele teve muitas dificuldades. Mesmo assim ele lutou, trabalhou, estudou, se formou para professor primário, que nem eu mesmo. Se formou para professor primário, mas depois ele fez um concurso e foi trabalhar como servidor público, aposentou-se como servidor público e tinha um grande amigo inseparável, que era Nilson de Souza Pereira, que também já desencarnou. Esses dois amigos de outras eras fundaram a Mansão do Caminho, que todos nós já ouvimos falar, né? Que tem a Mansão do Caminho. E essa Mansão do Caminho, ela atende mais de 5.000 pessoas por dia. Então, diariamente, pessoas estudam lá, trabalham lá, moram lá. Então, tem tudo, é uma cidade, a Mansão do Caminho. Mas começou pequenininha, nos arredores lá de Salvador. O Divaldo, ele tem muitos filhos adotivos, muitos que ele registrou no nome dele. E um fato interessante é que quando ele registrava os filhos, né, naquela época não tinha tanta exigência de leis, né? Então ele ia registrar, as crianças chegavam no orfanato e ele registrava tudo como o nome dele. Então ele tem mais de 600 filhos. E não tem herança não, viu, gente? A herança que ele deixou a Casa do Caminho para todo mundo trabalhar. E ele então ia registrar e falava o nome do pai, e ele dava Divaldo Pereira Franco. Aí ele falava o nome da mãe. A primeira vez ele ficou, meu Deus, o que eu faço agora, né? E mãe, que vou... Aí o pessoal pô, Joana de Ângeles. Todo mundo sabe que a Joana de Ângeles é o espírito protetor dele, né? Que o acompanhou durante toda essa encarnação, e já são amigos de outras reencarnações, porque o Divaldo, ele foi um frei franciscano e a Joana de Ângeles uma freira. E tinha também os outros irmãos dele, como irmãos de doutrina, como Raul eu já ia falando Raul Teixeira, que ele também foi um frei também. E o Nilson também foi esse amigo dele. Então, nessa trajetória, eles abriram lá a Casa do Caminho, e fora isso, ele psicografava muito, né? Além de mensagens, folhetos e tudo mais, ele psicografou 250 livros. Desses 250 livros que ele psicografou, ele dava todos os direitos autorais para a mansão e às vezes para alguma outra instituição também que precisava. E ele já vendeu mais de 8 milhões de exemplares. 8 milhões de exemplares dos livros dele. Então ele ficou muito conhecido pelo mundo afora, tem livros em várias línguas também, como conferencista então, e missionário do Espiritismo por todo o mundo, por todo o Brasil. O Divaldo, quando ele era pequeno, rapazinho, ele teve um irmão que morreu, e ele era muito ligado a esse irmão. Ele ficou muito assim, ligado até ao espírito do irmão depois. E esse espírito não estava bem esclarecido e estava prejudicando. O Divaldo ficou, nessa época, com a perda do irmão, ficou paralítico. E ele, então, foi vários médicos e tudo, não conseguiu se curar dessa paralisia. Aí uma prima dele disse assim, Divaldo, vamos lá na Dona Ana? A Dona Ana era tipo uma benzedeira, mas ela era uma médium. E vamos lá na Dona Ana? Aí ele falou assim, mas como que eu vou? Não posso nem andar. Aí ele falou, então eu vou trazer a Dona Ana aqui. E levou a Dona Ana, Ana Ribeiro Borges, até a casa do Divaldo, onde ela fez uma prece, conseguiu libertar aquele espírito
que estava apegado a ele, porque ele gostava muito, então atraía a presença do espírito e a paralisia cessou. Então, essa cura levou-o a dedicar-se ao espiritismo. Daí ele começou então a ir procurar o espiritismo, estudou com afinco a doutrina espírita, fundou um centro espírita Caminho da Redenção em 1947. E essa veneranda Joana de Ângeles nunca mais o deixou de acompanhá-lo. E era brava para ele, ela chamava muita atenção dele como espírito que o acompanhava, ela chamava a atenção dele. E ele, desde os anos de 1960, ele começou a publicar. Ele publicou o primeiro livro, chama Messe de Amor. Muitos outros autores também, que não só de Joana de Ângeles, que ele psicografou de muitos outros espíritos e em 15 idiomas. Então vejam, gente, que a vida desse homem, com mais de 11 mil palestras, com mais de 8 milhões de livros vendidos e com mais andando para o mundo afora, divulgando o espiritismo, só pode ser um missionário, né? Um grande missionário, como nós tivemos aí também o Chico Xavier e outros tantos. Então, em homenagem a ele, por essa passagem dele agora de volta ao plano espiritual, eu trouxe aqui uma fala dele que eu ouvi há 30 anos, talvez vocês já podem até ter visto na internet, mas eu peço paciência, se alguém já conhece, ouve de novo. É uma história verídica, essa história de um menino chamado Leland. Leland era filho de senhor Leland Stanford e da mãe Jane Stanford. Esse pai dele, eles moravam em São Francisco, na Califórnia, no século XIX, bem próximo às datas também que Kardec esteve aqui na Terra, e numa cidadezinha chamada Palo Alto. E hoje não é uma cidadezinha tão pequena, não, é uma cidade acho que é maior que o número de população do que Guaxupé, porque tem grandes feitos lá, depois nós vamos falar aqui. E esse casal estava predestinado a deixar o seu nome na história. E o que acontece? Ele era um senador muito importante, muito conhecido, e depois ele foi ser o governador da Califórnia. Então a sua senhora era a primeira dama do estado da Califórnia. E ela então andava muito bem apanhada, né? Muito bem vestida, carruagens, né? Naquela época as carruagens com pedrarias toda dourada. Então onde ela passava ela chamava atenção, mas também tinha tanto admiradores como tinha outros que tinham inveja. E a gente sabe, né, que nunca há felicidade que sempre dure, nem coisa ruim que nunca se acabe, né? E um dia acontece que essa mulher trazia o seu filho dentro de casa, mas não tinha muito tempo para ele. Então essa lição hoje é muito assim para nós mães, pais, né? Ver os nossos trabalhos com os filhos. Então ela tinha um amor enorme pelo filho dela, o Leland, mas ela tinha muitos compromissos sociais. E diante desses compromissos sociais, ela não tinha muito tempo para o filho. Então a mansão era grande, ela separava a parte da mansão para o filho ficar com as babás. Ele tinha 3 babás, uma era francesa, a outra americana, a outra era de outra inglesa, alemã e francesa. E ela então falava para todo mundo, eu sou uma ótima mãe, eu dou tudo para o meu filho, a metade da mansão é dele. Mas ela dava tudo, menos dava ela mesma, né?
não dava a si mesmo para o filho. Mas ela acreditava que ela era uma mãe exemplar, né? Quando Lelande saía cedo, acordava cedo, a mãe ainda estava dormindo porque tinha compromisso até altas horas da noite. Quando ele estudava, voltava e tudo mais, a mãe já tinha saído para os compromissos sociais. E assim era o desencontro. Ela tirava uma tarde por semana para ficar com ele. E nesse vai e vem, ela achava ele lindo. Ela falava assim: meu filho, você é tão lindo, esses olhos verdes seus, eu tenho vontade de arrancá-lo e fazer um pingente e colocar no meu pescoço. De tão lindo que eram os olhos do menino e tão bonito que ela o achava. E aí, certo dia, aconteceu, né, que uma tia dela desencarnou. Essas tias assim, que moram nos arrebaldes da cidade, que não tem muito contato, então ela achou que ninguém ia ficar sabendo e ela não precisava ficar de luto, né? Antigamente tinha que ficar de luto tantos dias, ficar sem sair, sem compromisso social. E ela então chegou para o marido e falou: nossa, o que eu vou fazer nessa monotonia do dia, sem nenhuma atividade, justo agora que vão começar as óperas da primavera? Aí o que eu vou fazer? Uma semana de luto? Aí o marido fala para ela, olha, por que você não vai brincar com o Lelande? Tem muitas mães que olham e brincam com seus filhos. Eu falei, é uma boa ideia, eu vou fazer isso então. E saiu e foi procurar o Lelande, onde estava. E quando ela passou por uma sala ampla, né, ela escutou uma voz linda cantando, como se fosse um roxinol. Aí ela para e olha, era o Lelande que estava tocando. Aí ela ficou ouvindo aquela música, né? Chegou perto dele e falou: nossa, Lelande, que música linda! Ele falou: é uma balada francesa da Normandia, que minha babá me ensinou. Ela, muito emocionada de ver o filho assim cantando e tudo, falou: você sabe cantar todo o poema dela? Falou: sei, foi então cante. E ele começou a cantar aquela voz linda dele. E a madame até chorou de ouvi-lo. E disse: meu filho, mas que música triste. Por que você gosta dessa música? Aí ele falou assim: é uma história triste de uma criança que morava na praia da Normandia. O seu pai era pescador. E todos os dias, ele e sua mãe iam com o pai até o cais. E lá da frente de um rochedo, o pai abanava a mão e ia fazer a pescaria dele. Ele era um pescador. E à tarde, os dois voltavam também, o menino e a mãe, para receber o pai, esperando então que ele voltasse do mar. Até que um dia ele não voltou. E eles ficaram ali esperando o pai até que anoiteceu e ele não voltou. Então a mãe disse para o menino: filho, as sereias levaram seu pai. Espere por mim que eu vou buscá-lo. E entrou mar adentro e nunca mais voltou. Então, Lelande, que história triste, disse a mãe, né? Por que você gosta tanto dela? Porque aquele menino da praia, não, mãe, parece comigo. Ela falou: mas por quê? Você tem pai, você tem mãe. Aí ele falou assim: sim, mas nos mares dos negócios, nos mares da governança. Mas você tem a mim, Lelândia. Sim, você também tem os mares da governança igual o papai. E eu fico esperando as ondas do mar da vida que tragam um ou outro até mim. Aí ela falou: Lelande, me perdoa, agora eu vou brincar com você. Venha, vamos brincar. Aí depois de uns 4 dias, Lelande estava apaixonado, né, de estar brincando com a mãe, tendo a atenção da mãe. Falou assim: mamãe, por que agora você tem tempo para ficar comigo? Aí ela falou: porque eu estou de luto. Ele falou: o que é isso, luto? Aí ele falou: luto é um ritual social que a gente tem que
respeitar quando alguém da família morre. E aí a gente não aparece na sociedade. Eu falei, nossa, e quem morreu? Aí ele falou assim, uma tia minha, assim, com displicência, né? Ele nem conhecia. E quantos dias durará esse luto, mamãe? Ela falou, 7 dias. Mamãe, mas quantas tias a senhora ainda tem? Então, ele queria ver a mãe mais vezes, né? A madame não aguentava ficar muito em casa, estava um tédio, né? Muito acostumada à vida social. Aí uma amiga dela falou assim, eu tenho uma saída. Por que você não pega a carruagem, enche de quitutes, de guloseimas, se arruma, pega seus pajens, né? E vamos até o orfanato. Eu vou te fotografar e mando para os jornais. E, então você vai continuar na rede social aí, né? Mas como uma pessoa que está fazendo solidariedade. E assim ela fez. No outro dia ela arrumou a carruagem, arrumou todos os quitutes e foi saindo. Quando ela saiu, ela olhou para a porta e viu o Lelande paradinho lá, né? Eu nem pedia para ir, porque sabia que não podia acompanhar. Mas ela aí perguntou, falou assim, você quer ir, Lelande? Ele, mais do que depressa, correu e subiu na carruagem. Onde vamos, mamãe? Aí ela falou, no orfanato. E o que é isso, mãe? O que é orfanato? É um lugar onde há órfãos. E que são órfãos? Ela falou assim, olha, você não sabe? É uma casa onde tem meninos e meninas da ralé. Não tem mãe, não tem pai. Então eles ficam lá, moram lá. Ele falou, nossa mãe, existe crianças que não têm pai, não têm mãe? Ela falou, existem. Mas se o papai é governador, por que ele não faz alguma coisa? Eu falei, esse é problema de Deus, Lelande, não é do seu pai. Mas mamãe, cala-se, Lelande, chegamos desse. Aí quando ele chega à porta do orfanato, né, ele vê os meninos, as meninas, e ela, aquelas crianças, né, pálidas, magrinhas, um pouco maltratadas, né? Então ele fala, mamãe, os órfãos são meninos e meninas. Aí já foi de um por um perguntando, né? Como que você chama? Aí um virou pro Tom, e você? Eu sou a Mary. E você? Eu sou o John. Então pegou uma bandeja e come aqui, né? Olha, Tom, John, Mary, vem comer. E ficou brincando com os meninos. E reparou bem, né? Como aquelas crianças comiam. Então ele fala, veja mamãe, eles não têm comida e têm fome. E eu tenho tanta comida e não tenho vontade de comer. Ele sempre era um menino mais pálido, mais, assim, frágil. Então, a madame viu que ele estava muito envolvido com os meninos, disse, não te quero misturado com esse povo. Eles são o ralé da sociedade. Não, mamãe, são meninos. Eu, Tom, John, a Mary, meus amigos. São crianças. Ela falou, vamos embora, eu já fiz a caridade. Então a caridade era tirar as fotos, né? Como hoje em dia tem muita gente que ainda faz isso, né? Vamos lá pôr a moeda para todo mundo ver, viu? Chico, hoje eu vou trazer aqui umas moedas, umas gratificações, para dar para todo mundo ver. Então era isso a caridade, né? Para certas pessoas ainda é até hoje. E ele então saiu correndo e disse, tchau, eu vou voltar. Nós vamos voltar, né, mamãe? Ela falou, nunca mais, não quero você misturado com essas amizades. Você é filho do governador, um homem mais importante e rico da cidade. Mas mamãe, eu gostei tanto deles. Mas mamãe, eu senti um odor, a senhora sentiu um odor? Aí ele falou assim, ela falou, eu senti. Aí ela falou, sabe mamãe, sabe aqueles $1000 que meu padrinho deu no Natal para mim? Eu vou trazer aquele dinheiro e dar para eles melhorarem o jeito deles se vestirem e tudo mais. Aí ela falou, de jeito nenhum. Mas mamãe, o que são $1000 para nós?
Não é nada. Ela, não, Lelande, não se fala mais disso. Chegando em casa, uma mansão no alto, né, do rochedo, da colina, ele perguntou, mãe, para que lado que fica o orfanato? Aí ela mostrou, para lá, Lelande. Aí depois, então é lá que os meus irmãos órfãos estão, né, mamãe? Ela falou, Lelande, você não tem irmãos, você é filho único. E não voltaremos mais lá. Passaram dias, Lelande ficava na janela olhando para o lado da onde ficava o orfanato e pediu para a mãe, né? Que ele queria ir lá ver os amiguinhos dele, os irmãos órfãos dele. E ela falou, peça qualquer coisa, menos isso. Mas acontece que veio uma febre. Então o menino estava muito febril, teve que chamar o médico veio e falou, olha, isso é resultado de alguma ansiedade, não estão vendo nada de infeccioso nem nada, é uma ansiedade, tem que ver o que ele... Ela falou que ele queria ir no orfanato, falou, ou você leva até o orfanato para ele ver as crianças, ou você tira ele dos Estados Unidos. Ela falou, prefiro a segunda hipótese. E preparou, então, uma grande viagem para a Europa e saiu num cruzeiro, né? Lelande foi com a mãe num belíssimo navio, foi muita gente despedir, os amigos, o pai foi levá-los até o navio. E todo lugar que estava no navio, durante a viagem, ele perguntava à mamãe, para que lado que estava São Francisco? E ela mostrava. É lá que estão os órfãos, né, mamãe? Chegando em Barcelona, no primeiro porto, ele perguntou, mamãe, para que lado está a América? Ela falou assim, é lá, Lelande, já estava impaciente, de tanto que ele perguntava. É lá que estão os meus irmãos órfãos? E ela fazia que nem ouvia mais. Então, viajaram bastante, foram a Paris, Londres, Madrid, e desceram para a Itália. E certo dia, eles estavam lá e quando ele contraiu uma febre muito alta e ela mandou chamar vários médicos e eles então disseram que ele estava com a pandemia da febre amarela e que não havia cura naquela época. Ela não aceitou aquilo de jeito nenhum, né? Estava no hotel de muito luxo, com vários empregados, o menino a delirar com aquela febre, mas ela, vocês se viram, eu quero o melhor médico aqui, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, mas eu quero que cure meu filho. E eles falando, né, que não tinha cura, que tinha o ciclo da doença e acabou. Aí eles falaram, só se for o médico da rainha, então mande buscar o médico da rainha. Mandou, o médico da rainha veio e disse, não há cura. Ela não poderia aceitar isso, falar que o filho, né, não ia sobreviver. Então ela falou, mas não é possível que ninguém da Europa possa curar meu filho. Talvez o médico veio, nada. Aí o menino naquela febre, delirando, pede para a mãe, mãe, me leve até a janela. Aí ela vai amparando a criança até a janela e aí ele pergunta, mamãe, de que lado está São Francisco? Como as coisas mudam, né? Daquele lado de lá, Lelande, meu filho, fica bom logo para eu te levar lá para você ver seus irmãozinhos órfãos. Fica bom, fica bom. Aí foi, mamãe, estou cansado, me deita. Aí ela deitou, colocou ele na cama, os seus olhinhos verdes brilhando muito. E ela falou, mamãe, ouça, é a música, mamãe. Não, meu filho, não tem música nenhuma, você está delirando. Mamãe, os órfãos estão chegando, o Joe, o Tom, a Mary estão chegando. Não, Lelande, é um delírio. Mamãe, eles estão me chamando e eu já vou. Mas antes de ir, eu quero lhe fazer um pedido. Não, meu filho, você não vai. Mas peça, o que você quer? Peça que eu faço. Mamãe, quando eu me for, você será uma mãe que não tem filhos. Quando você se tornar uma mãe que não tem filhos,
que você se transforme na mãe dos filhos que não tem mãe. Promete, mamãe. Na hora, né, tão desesperada, prometo, mas você não vai. Mas, mamãe, os órfãos estão sorrindo para mim. Eles cantam aquela música. Eu estou indo, mamãe. Até logo. A cabeça pendeu, os olhos verdes semiabertos foram fechados pelo médico. A madame, num grito, se desmaiou. Quando ela despertou, ela procurou vestir a criança, mandou embalsamá-lo, arrumou com as autoridades para trazê-lo à América. Após 3 semanas, né, porque era de navio, ela chegou a São Francisco. Ela não era mais aquela mulher arrogante, bonita, vistosa. Não, a dor a envelhecera. A cidade inteira foi ao porto. Muitas autoridades, governantes, amigos, de todo lado de São Francisco, a guarda militar desceu com o caixão do navio com o corpo de Lalande. E a madame pediu para o seu marido que queria que colocasse num caixão que tivesse a tampa de cristal, mostrando o rosto de Lalande. Colocou-o na carruagem e disse: vamos até o orfanato. E chegando lá, perto do orfanato, ela gritava: aí, Lalande, aí estão os órfãos, seus irmãos, me perdoa, filho, me perdoa, aqui estão os irmãozinhos órfãos. E depois disso, ela levou o corpo do filho e para o alto da colina onde morava e lá o enterrou. E escreveu na lápide do túmulo assim: aqui dorme os olhos verdes de meu filho. Naquele ano, a madame doou $20.000 para o orfanato. Com certeza sem fotografias desta vez, né? No ano seguinte, a madame construiu 2 orfanatos. No ano seguinte, o governador morreu. 20 anos depois, a madame, como eu disse para vocês, é uma história verídica. 20 anos depois, a madame morava numa casa pobre, nos arredores da cidade de São Francisco. E de repente ela recebe uma visita de um brasileiro, um jornalista chamado Felício Terra, que foi visitá-la. E a veneranda, já velhinha, né, uma ex-rainha da moda, recebeu ele com muito afeto, mas lhe disse: perdoa-me, querido, mas eu não tenho cadeira para visitas sentarem. Tudo que eu tinha, eu dei para meus filhos órfãos. Tapetes, joias, prataria, toda a minha fortuna, porque eu descobri que os órfãos precisam de mães e de pais, e também de educação. Então, eu ergui a Universidade de Stanford, em homenagem ao meu filho. E hoje é uma das melhores, se não for a melhor, é a segunda melhor universidade do mundo. Foi ali que ela construiu, dando parte do lugar onde ela morava, né, que era muito grande, ela construiu essa universidade de Stanford, que levou o nome de seu filho. O pai era Lalande Stanford, e ela pôs na faculdade, na universidade, o nome do filho, né, Lalande Stanford Jr., hoje mais conhecida só por Universidade de Stanford. Na época que ela inaugurou, tinha uns 500 alunos. Hoje deve ter em volta de 20 mil, 16 mil, 20 mil alunos. E o nome da universidade ficou sendo do Lalande Stanford Jr. E aí, depois disso, ela falou para
para o jornalista, né? Contando toda a história do que ela fez. E falou que ele perguntou para ela, falou assim, mas madame, e aqueles $1000 que ele tinha ganho do padrinho? Ela falou, aquele eu não mexi, não era meu. Mas depois eu construí uma fundação para educar qualquer criança órfã de olhos verdes em homenagem ao meu filho. Diante dessa linda história verdadeira, nós vamos lembrar que Deus é amor, que a doutrina espírita, emergindo lá dessa época do Lalande, porque Allan Kardec foi contemporâneo de tempo, de idade, no século XIX, e a gente vê que a grande doutrina nossa, espírita, tem uma frase que ela é a máxima religiosa para nós. Fora da caridade não há salvação. Porque o amor é a alma da vida, assim como a vida é a alma do amor. Nestes turbulentos dias em que vivemos, tanta guerra, tanta ganância por terras, por poder, nós vamos lembrar do Clovinho, vamos lembrar do Clóvis, viu, Rodolfo? Quando ele vinha aqui à frente, falava, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa terra. E aquele homem que nasceu quase na época do Lalande, Allan Kardec, nos trouxe um Jesus descrucificado, o Consolador prometido. E esse Consolador prometido é que vai nos dar força para nós enfrentarmos a grande noite que abate sobre a humanidade. É com ternura, é com compaixão, é com caridade que nós vamos vencer todas essas tempestades que nós passamos pela vida. Nós vivemos dias graves que nos chamam a reflexão, nos chama a prece, nos chama a meditação, a paz interior. Não nos deixemos nos perturbar, nem nos afligir, nem nos atingir por ódio, por rancor, né? Desejar que um lado ou outro seja mais feliz ou menos feliz nessas guerras. O que nós temos que fazer é pedir a Deus que tenha misericórdia de todos esses homens. Nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que a guerra é um mal necessário. Está lá no Livro dos Espíritos. Se a guerra era necessária, eles respondem sim, a guerra é um mal necessário. Mas ai por quem ela vier. Porque quem provocar isso por poder, por ganância, por orgulho, então vai ter que ressarcir tudo isso. Então nós precisamos orar muito, fazer nossa paz interior. E neste momento em que a grande noite, vai dar lugar a uma madrugada da nova era, da nossa regeneração na Terra, eu quero dizer, meu Deus, como eu gostaria de dizer que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde e salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto que cegos andando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro commiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor,
pelos meus ouvidos, ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado por minha voz, mas também pelas suas vozes. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos de adeus, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias e psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma tapera, se é um ninho ou um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de um pai, de uma mulher, ou de um marido, de um filho, de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, porque pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. E pela atenção de todos, obrigado, senhores.